Mulher, você já teve a sensação de mudar de cenário, mas é como se a história continua a mesma? Por exemplo, dentro dos seus relacionamentos, você já passou por vários relacionamentos e aí você tá dentro dele e aí percebe que dentro desse relacionamento as coisas não fluem, não são legal. Aí você pula para outro relacionamento com uma outra pessoa totalmente diferente, né? Um outro cenário. Só que também parece que acontece a mesma coisa, aquele relacionamento não flui. E aí você pula para outro, para outro, para outro. E quando vê, você já passou por várias pessoas, só que a história continua a mesma, a coisa não flui, ou o homem te trai, ou então ele é indisponível, ou ele não quer você, ou talvez seja num ambiente de trabalho. Nesse eu vou contar uma história minha, tá? Eu tenho 35 anos e eu já trabalhei em 16 empresas de carteira assinada. Pasmem! Eu não sou uma péssima funcionária, tá? Antes que todo mundo já venha aqui falar. Mas isso aconteceu porque toda vez que eu entrava dentro do trabalho, e aí eu tinha alguma coisa ali que eu não gostava naquele trabalho, eu me sentia mal, eu já falava, ah, não quero ficar aqui não. Aí eu já pulava para outra. Aí eu entrava no outro trabalho, tinha alguma coisa que acontecia, eu me sentia mal, eu pulava para outro. E quando eu fui ver, eu já tinha passado por 16 empresas, ou seja, os cenários mudavam, mas a história se repetia. Eu sempre tinha algum defeito, alguma coisa que eu não gostava. E aí eu comecei a parar e olhar para dentro de mim, perceber. Falei, gente, 16 empresas, será que todas essas 16 empresas eram o problema? Ou será que talvez tinha alguma coisa dentro de mim que cooperava para que isso pudesse acontecer? E aí, parando, me analisando, me entendendo um pouco mais a cada dia, eu fui percebendo que, na verdade, dentro de todas aquelas empresas que eu passei, algumas eram muito boas, outras nem tanto. Mas a questão aqui não era sobre um ambiente externo, e sim sobre uma sensação que percorria dentro de mim. Toda vez que eu entrava num ambiente novo de trabalho, parecia que todo mundo estava contra mim, sabe? Eu tinha uma sensação de que as pessoas não gostavam de mim, falavam mal de mim. E aí, toda vez que alguém falasse alguma coisa a mais, alterava a voz, ou então falava num tom diferente, eu já me sentia totalmente humilhada, eu já me sentia rejeitada. E aí, eu fazia o quê? Saía. Ai, não preciso disso não. Era sempre o meu discurso que eu usava. Eu não preciso disso aqui. Sério, eu não preciso dessa humilhação. Eu não preciso ser rejeitada desse jeito. E aí, quando eu percebi, eu já estava em outro trabalho, com outras pessoas, e a sensação era sempre a mesma. Pasmem. Mas por que eu tô contando essa história pra você? Porque pra você entender que muitas vezes a gente vai mudar de cenários, só que a história vai se repetir na nossa vida. E por que essa história sempre se repete? Você já se fez essa pergunta? Sabe, por que eu sempre atraio homens indisponíveis? Homens que não querem nada comigo, não querem me levar a sério? Por que eu só atraio esse tipo de pessoa? Alguma vez você já se perguntou? E eu quero te falar que você atrai esse tipo de pessoas porque o seu padrão, ou seja, os seus comportamentos junto com as suas crenças, de alguma forma cooperam para que você atraia esse tipo de pessoa. E pode parecer meio maluco, meio místico, ou sei lá o que que passa dentro da sua cabeça. Mas a grande verdade é que isso é muito realidade. E aí, esse padrão é usado para te proteger de alguma dor que tem dentro de você. Seja ela a rejeição, seja o abandono. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, quando você entra numa relação e você tem ali uma crença muito forte de que todos os homens são iguais. Talvez você acredita nisso. E aí você vai entrar numa relação e aí você tem esse pensamento de que todos os homens são iguais. E os seus relacionamentos anteriores, as pessoas te traíam. Como que você vai entrar nessa relação? Você vai entrar nessa relação armada, você vai ficar vigiando tudo. Nossa, tá vendo? Ele mandou mensagem para fulano. Nossa, quem será que é esse número? Ou seja, você vai ficar procurando coisas dentro dessa relação para confirmar um pensamento que tem dentro de você. E enquanto você não achar alguma coisa que confirme, você não vai sossegar, porque você tem certeza que tem alguma coisa de errado ali. Deu para você entender mais ou menos? A gente usa esses padrões, esses tipos de comportamento para nos proteger de dor, de alguma dor de rejeição, de abandono, de humilhação, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância que hoje está refletindo na sua vida. E é exatamente isso que eu vou tratar na imersão da reação à consciência.
E se você quer entender por que você funciona dessa forma, por que as coisas na sua vida acontecem desse jeito, eu te convido a entrar dentro do grupo da imersão. Lá eu vou explicar quais são os padrões que existem e vou te ajudar a identificar alguns padrões que você tem e dar os primeiros passos ali para que você consiga romper esse padrão, para que você tire esse tipo de pensamento de que todas as pessoas são iguais. Já parou para pensar, será que todas as pessoas são iguais? Você é igual a todo mundo? Muito provável que você me responda que não. Mas você acredita que as outras pessoas são. E por que você acredita? Baseado em alguma dor que tem dentro de você. Então, se você quer entender um pouco mais a fundo, se você quer transformar essa mentalidade dentro de você, eu te convido a entrar no grupo.